Esses dias eu saí pra correr na pista aqui próximo de casa, né? E em um determinado momento da pista, ela passa em frente a umas casas. E aí, quando eu tava passando em frente a essas casas, em uma das casas tinha uma mulher. Ela tava segurando um tapete assim, um tapete bem gasto, um tapete, né, não era novo, um tapete bem velho assim, usado. E aí ela tava segurando o tapete e comentando com uma amiga dela, com uma vizinha, mostrando pra vizinha: olha o tapete que eu ganhei, lindo, né? Vou colocar no meu quarto esse tapete. Vai ficar, nossa, vai ficar super quente, aconchegante. Ela falava numa felicidade que chamou minha atenção. E aí, no mesmo momento, eu peguei e olhei assim pro tapete, né? E olhei pro tapete e pensei, nossa, que tapete. Foi automático, assim. Olhei e pensei, nossa, que tapete velho. Ela tá feliz por causa de um tapete desse? Só que na mesma hora que eu pensei isso, em seguida, assim, eu já tive outro pensamento, né? Caramba, ela tá feliz de verdade. E ela tava falando pra amiga dela, era uma felicidade tão grande, uma felicidade genuína, que eu fiquei pensando que talvez o tapete não tá falando nada sobre ela. Talvez o tapete tá falando sobre mim, sobre a minha régua. Porque eu já vivi isso. Teve um momento na minha vida que eu quis muito um carro. E enquanto eu não consegui comprar esse carro, eu não sosseguei, ficava ansiosa, assim, noites e noites. Na verdade era um carro financiado, né? Mas você tinha que mandar os documentos, ia para aprovação e tal. E aí eu lembro que eu fiquei muito tempo ansiosa por conta do carro, né? E até eu conseguir o carro. Aí deu tudo certo, consegui o carro, mas depois de um tempo, assim, eu olhava pro carro e aquela felicidade não existia mais. Eu olhava pro carro e pensava, caramba, podia ter pego outro carro, né? Caramba, podia ter pego um carro melhor. Nossa, esse carro não é, né, não é tudo isso que eu pensei que era. E isso não foi só com o carro. Uma vez eu quis muito um tênis, e aí naquela ansiedade de ter o tênis, de ter o dinheiro para comprar o tênis, e aí consegui o dinheiro, comprei o tênis e alguns dias eu tava feliz com o tênis, mas depois de um tempo já aquela felicidade já tinha passado, já era comum pra mim, eu não tava mais entusiasmada, aquele brilho de ter o tênis, sabe? Tinha passado, não tinha mais o brilho de ter o tênis. E existe um padrão nisso. Aquilo que um dia era sonho, de um dia pro outro vira rotina e você se acostuma, você não tem mais interesse, ou então não tem mais tanto entusiasmo, não sente mais aquela gratidão por ter conseguido. E quando vira rotina, eu paro de enxergar o valor daquilo. Eu sempre fico esperando o próximo, a próxima conquista, a próxima coisa que eu vou querer. Percebe que isso não tem fim? Que a gente sempre está querendo o próximo, o próximo, o próximo, e a gente acaba não vivendo aquilo que a gente conquistou. Não tem esse tempo né, da conquista e vivenciar aquilo que você tanto quis, sabe? Aproveitar, curtir. E naquele momento que eu tava olhando pra mulher, né, segurando o tapete, é, eu entendi que ela não tava feliz por conta do tapete em si. Ela tava feliz porque ia ser um quarto mais aconchegante, um quarto mais quentinho, um quarto mais bonito. E aí eu continuei correndo, né? Continuei minha corrida e fiquei pensando quantas coisas na minha vida que eu consegui, que eu conquistei, assim. Não que sejam grandes coisas, né? Mas coisas pequenas mesmo que às vezes eu queria muito, uma roupa, sei lá, um passeio, uma viagem. E a partir do momento que eu consegui, o brilho, sabe? O brilho se perdeu. E o brilho se perde não porque as coisas deixaram de ser boas, mas porque eu me acostumei com aquilo. Então acabei perdendo o interesse, né? Acabei acostumando, achando normal, achando comum. Outra coisa que eu percebi é que talvez eu esteja confundindo duas coisas: a régua da minha felicidade e a régua dos meus sonhos. Porque é normal a gente sonhar com mais, querer cada vez mais. É normal da vida, é comum, né? O problema é quando eu paro de enxergar
o valor das coisas que já existem na minha vida, o valor daquelas coisas que um dia também foi um sonho para mim. Então acho que vale uma reflexão, né? Em que momento que a gente parou de ser grato pelas coisas que a gente queria? Em que momento que a gente perdeu o brilho das coisas que a gente já tem, das coisas que um dia foi um sonho pra gente?